Gente, boa tarde. A gente vai começar mais um Café com a NER. Hoje é o terceiro encontro com o Ricardo Fiorotto. Nós fizemos 2 outros encontros, no dia 2 de setembro, sobre o Gemini. No dia 9 de setembro foi sobre Notebook LM. Todos esses encontros estão gravados e disponíveis no canal no YouTube da ANER. E hoje, no dia 16, a gente continua a jornada. Serão 4 encontros ao total. Agora, no dia 16 de setembro, hoje, a gente vai falar sobre cultura de dados. O Ricardo vai nos explicar aqui tudo que a gente precisa entender para o nosso fazer jornalístico sobre cultura de dados. E a gente encerra, na próxima semana, no dia 23 de setembro, sobre monetização de usuários. Então, só lembrando, todo mundo aqui já deve saber, né? Mas o Ricardo é um profissional de comunicação, ele tem uma carreira que transita ali entre o técnico e o conceitual, tem uma vasta experiência em design, estratégia digital, inovação. Ele liderou equipes na Editora Globo e hoje ele atua em parcerias estratégicas no Google. Então, Ricardo, agora é com você. Fique à vontade, se precisar de alguma coisa, estamos por aqui. E só um último ponto, a Regina, obviamente, vocês perceberam que não pôde estar aqui hoje, mas na semana que vem ela vai encerrar o ciclo aqui com a gente, tá bom? Valeu, com você, Ricardo. Boa, obrigado, pessoal. Boa tarde de novo. Estamos aqui no terceiro encontro, né, do café, aqui especial com o Google, né, e eu aqui representando o Google e tentando trazer uma série de informações para vocês e tudo mais, tá? Eu não estou conseguindo dar mais zoom na câmera que eu tô, então vocês me desculpem, tá? Eu vou ficar aqui um pouquinho mais longe hoje, mas acho que vocês estão me ouvindo bem, e aí eu vou trazendo aqui as informações também, tá? Tá tranquilo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre estratégia com dados primários, né? A gente focou bastante em inteligência artificial nos primeiros encontros. Hoje, claro que eu vou acabar passando um pouquinho no tema, mas eu vou mudar um pouco a direção e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de fazer uma estratégia organizada de dados primários, né? E por que isso é vital, especialmente para um veículo de notícias, né, que está buscando uma série de melhorias ali de relacionamento com o usuário, para acelerar a monetização. Então, o uso de dados de forma estratégica, né, como parte da estratégia de um veículo de notícias, é essencial, tão vital quanto o próprio conteúdo que ele produz. Então, é mais ou menos por aí que eu vou trazer hoje as informações para vocês, tá? Bom, quais são os 2 pontos-chave para criar uma boa proposta de valor conectada a dados, né? A gente tem 2 momentos especiais. O primeiro é entender aonde eu estou, né? Ou seja, onde o veículo que eu trabalho e cuido está nesse sentido, né? Em relação a dados. E aí, com base nisso, eu criar uma estratégia que seja coerente em relação a isso. Por quê, né? Não dá para eu simplesmente imaginar, puxa, nesse exemplo até, nossa, eu já quero colocar agora tudo com inteligência artificial e eu vou acelerar completamente toda essa parte de dados e eu não fiz o básico ainda, né? Eu não sei sequer quem exatamente está no meu portal, o que exatamente essa pessoa está fazendo, então existem etapas, né? E é um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje, né? Para entender onde eu estou, a gente usa, né, um documento que foi feito em parceria com o Google, que é um documento sobre maturidade de dados, tá? Então, a gente teve, de novo, o apoio aqui da Deloitte. Esse documento já está um pouquinho antigo, ele não é um documento tão recente assim, mas ele ainda continua bastante atual, né? O que esse documento fala, né? Que é através da maturidade de dados, ou seja, que é através da maturidade com que eu consigo entender os dados do meu negócio e do usuário, que eu vou conseguir acelerar as diversas métricas dele. Então, é através da maturidade de dados que eu vou conseguir aumentar o engajamento do leitor, que eu vou conseguir planejar melhor o conteúdo que eu produzo, que eu vou melhorar a recirculação dentro do meu site, e isso vai gerar mais audiência, que eu vou melhorar a experiência do leitor, né? Também, um segundo bloco aqui, é dessa forma que eu vou melhorar as relações de pagamento direto do leitor, né, através de assinaturas, por exemplo. Então, é através dessa maturidade de dados que eu vou conseguir melhorar a precificação de uma assinatura,
promocionamento, se fizer sentido, ou até entender, e aí, será que eu estou pronto para vender uma assinatura, ou seria melhor algum outro formato, como doação, ou algum outro estilo de monetização do usuário, né? Para maximizar o lifetime value do leitor, ou seja, o tempo em que ele vai continuar contribuindo ali com o meu portal, e também para diversificação de receitas. Se eu entendo quais são os interesses desse leitor, eu consigo ir criando produtos novos que atendam essas necessidades, né? E por último, para gerar aumento de receita de anunciante. Então, quando eu tenho a maturidade de dados, eu consigo fazer uma publicidade que é mais focada na audiência que eu tenho, né? Crio estratégias de precificação melhores e tenho uma gestão melhor também do meu inventário, né? E aí, quando a gente fala em maturidade de dados e aonde esse veículo está, né? A gente tem 4 momentos e 3 etapas diferentes. São 4 etapas em 3 momentos diferentes, né? Então, a gente tem, aqui no começo da matriz, veículos que estão nascendo. Ou seja, veículos que não quer dizer que eles são novos, mas que eles estão começando esse trabalho de entendimento de dados e transformando isso em estratégia, né? Depois, a segunda etapa, vamos dizer assim, é o em desenvolvimento. Então, ele já passou ali da fase inicial, mas ele ainda está começando, ele está entendendo e está começando a colocar esses dados na estratégia do dia a dia em todos os KPIs de negócios, né? O maduro, ele usa isso de forma assertiva, então todos esses dados vão ser utilizados de forma cada vez mais assertiva, tentando, de novo, melhorar esse trabalho junto com o usuário ali, né? E por último, o líder, né, justamente os veículos que não só usam isso no dia a dia, mas que conseguem também fazer isso de forma acelerada e automatizada, né? Então, toda a lógica e a estratégia em dados tem uma aceleração muito maior, justamente porque ele consegue usar as tecnologias para fazer isso acontecer, né? Aqui dentro, como eu organizo isso, né? Então, quem está entre nascendo e em desenvolvimento, eu chamo que tem uma estratégia básica de dados, né? Quem está entre em desenvolvimento e maduro, elas já estão numa estratégia intermediária, e quem está entre maduro e líder está numa estratégia avançada de dados, tá? Vou dar um exemplo básico aqui, né? Vou dar um exemplo dos 3 pontos, né? Aqui um ponto importante, o básico é diferente de fácil, né? Às vezes fazer o básico, dependendo da lógica que você está tentando chegar no veículo, já é bem difícil, né? Então, aqui não tem uma mensuração de tempo de investimento que eu vou fazer. A gente só está falando que existem algumas coisas que são mais básicas, outras intermediárias e outras avançadas, tá? Então, nesse sentido, mas, de novo, básico é diferente de fácil, nem sempre fazer o básico é fácil, né? Senão estaria todo mundo fazendo, inclusive. Bom, então vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo na parte de precificação e assinaturas e a parte de promoção. Quem está entre nascendo e desenvolvimento, ou seja, quem ainda está organizando o básico, o que eles fazem, né? Para que eles usam dados, vamos dizer assim? Para fazer uma segmentação básica de usuário, para trabalhar os preços de forma sazonal. Então, quando tem Black Friday, eu ofereço desconto. Quando tem a Semana do Leitor, eu ofereço um desconto. Então, eu tento, né, desconto de carnaval, não sei, eu tento usar essas sazonalidades, né, para tentar trazer algum benefício e acelerar a assinatura, né? E o marketing feito por esses veículos, ele é amplo, né? O famoso one size fits all, né? Então, ele vai criar ali uma peça promocional e essa peça vai ser mostrada para todas as pessoas que veem uma barreira, por exemplo, né? Então, esse é o básico, vamos dizer assim. Quem vai para o intermediário, ou seja, quem está em desenvolvimento e maduro, na parte de maturidade de dados, ele vai já trazer, com base nos dados, uma segmentação que é mais detalhada, que vai ter dados pessoais e comportamentais, né, do usuário, vai levar isso em conta para poder justamente fazer essa segmentação, para chegar com uma barreira, por exemplo, ou com uma comunicação sobre isso, para o usuário certo, na hora certa, né? A estratégia de preços é avançada, leva em conta, de novo, o momento do usuário, o que ele está fazendo, será que ele está pronto para ver essa assinatura? Qual é o preço ideal, né? E eu vou testando isso até chegar num lugar de excelência.
E o marketing é sob medida. Então, ao invés de ter um marketing amplo, como aqui no básico, em que eu vou mostrar a mesma comunicação para todo mundo, de repente, com os dados, eu consigo entender melhor qual é o interesse desse usuário, né, para fazer algo que é detalhado e sob medida para ele, né? Então, esse é o intermediário. No avançado, né, aqui já com veículos que, do ponto de vista de maturidade de dados, estão entre maduro e líder, eu tenho segmentação que é dinâmica, né, feita com inteligência artificial, feita com as famosas predição de churn, predição de cancelamento, assim por diante, né? Então, eu vou fazendo essas segmentações em tempo real e o próprio algoritmo vai entendendo melhor como organizar essas segmentações. A estratégia de preços também é dinâmica, com base no que está dando certo, e a máquina vai aprendendo e vai organizando essa precificação para mim. E o marketing e promoções são extremamente direcionados, né? Então, daqui a pouco eu estou com uma peça que vai falar com uma pessoa que consome esporte e sociedade dentro do meu portal, e rapidamente, se o interesse dela muda para política, eu consigo adaptar essa peça de forma automatizada também para mencionar política e coisas que sejam do interesse dele, tá? Então, essa é a diferença, vamos dizer assim, entre as maturidades. Eu vou passar para vocês, no final, um link para o PDF da Deloitte, para vocês darem uma olhada e se inspirarem, para entender exatamente aonde vocês estão, né? Isso é base para depois criar uma estratégia saudável, né? Então, puxa, será que eu estou aqui? Será que o meu veículo, do ponto de vista de dados, está nascendo? Pô, fora GA, será que eu tento entender melhor algum dado desses? Como exatamente eu estou usando esses dados? O que exatamente eu estou capturando de dados? Eu capturo dados ou não? Tudo isso vai entrando dentro dessa lógica e eu vou entendendo melhor se o meu veículo está em nascendo, em desenvolvimento, maduro e líder, tá? Deixa eu, só que eu já comecei a falar aqui, só vou deixar o chat aberto, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma outra coisa que queira falar, eu estou de olho aqui agora. Pronto, vamos lá. Então, vou passar para vocês o PDF, né? E aí lá vocês conseguem fazer essa análise e entender exatamente em que momento vocês estão, né? E aí a gente entra direto aqui na parte de estratégia com os dados, né? O que eu trouxe para vocês para a gente conversar, né? Então, a gente tem uma matriz de reflexão entre quais são as informações que eu tenho, né? Qual é a ação que eu quero executar com esses dados e qual é o meu objetivo final, tá? É uma matriz muito simples, mas ela é bastante efetiva nesse sentido, né? Então, o que eu tenho de informação do usuário? O que são os dados que eu tenho em relação ao meu site, ao usuário? O que é possível ter, né? Então, eu tenho, primeiro, os dados sensíveis do usuário, ou seja, nome, e-mail, CPF, dados que eu capturei e que eu tenho numa base de dados, obviamente, restrita e sigilosa, em que eu tenho informações desse usuário e que eu posso usar isso para construir minha estratégia. Eu tenho a origem desse tráfego, então, da onde está vindo esse usuário, o que interessou esse usuário, que tipo de conteúdo em uma rede social interessou esse usuário, e assim por diante, ou se ele está vindo via busca, discover, etc., né? Qual é o comportamento desse usuário? Então, de novo, quando ele entrou e chegou no meu site, o que exatamente ele está fazendo, até onde ele está lendo aquele conteúdo, ele está recirculando, ele não está, o que exatamente ele está fazendo? Ele depois baixou um aplicativo ou não? Então, tudo isso são informações interessantes para eu construir e encaixar esse usuário dentro do que a gente chama de personas, né? Dentro de pequenos blocos de pessoas que eu estou juntando e criando para poder criar uma estratégia para cada um desses blocos, né? Quais são os interesses dessa pessoa? Então, puxa, essa pessoa tem interesse em assuntos específicos, ela consome muito esporte, por exemplo, ela consome muito política ou sociedade, ou ela só consome conteúdo de interesses, como soft news, por exemplo, ou não, ela só lê hard news. Então, esses interesses do usuário vão estar guardados aqui também. A localização, então, da onde essas pessoas estão vindo, quais são, elas estão vindo do Brasil ou de fora, dentro do Brasil, de qual estado, de qual cidade, isso tudo é interessante para eu entender melhor o meu público, né? E, por último, qual é a plataforma que ele está usando? Celular ou
tablet ou desktop, qual é o navegador que essa pessoa utiliza e assim por diante. Isso tudo são informações importantes, de novo, para eu entender e capturar melhor qual é a lógica desse usuário. Eu falei muito do usuário, mas aqui existem informações que também têm a ver com o próprio site em si, né? Qual é o comportamento do meu site, por exemplo, né? Em relação à publicidade ou em relação a alguma outra coisa que seja interessante. Isso também é um dado importante, né? Que vai mostrar para mim, vai dar informações para que eu possa mexer nesse site e melhorar a experiência do usuário, por exemplo, a experiência de publicidade, para eu acelerar a monetização e assim por diante, tá? Então, aqui são as informações possíveis que os dados vão trazer para mim, né? Aqui, a gente tem sempre uma ação com objetivos, né? Então, por exemplo, a ação aqui pode ser de otimizar. Então, o que exatamente eu quero otimizar? Eu quero otimizar a produção do conteúdo que eu faço para que ele seja mais assertivo e seja mais consumido. Eu quero otimizar a minha tomada de decisão. Então, de novo, com base no cruzamento desses dados, eu quero tomar decisões mais rápidas de negócio. Eu quero ter certeza, né? Eu tenho minimamente uma garantia de que eu estou fazendo a escolha certa. Isso tudo é baseado em dados, né? Eu quero otimizar o engajamento do usuário. Então, quero fazer com que ele recircule mais, fique mais no produto. E engajamento levado às últimas consequências vira assinatura, né, ou doação. Então, esse é o objetivo. Eu quero otimizar o meu tempo de reação às coisas. Então, eu não quero ficar esperando para ver o que a indústria está fazendo e aí eu tento copiar, né? Eu quero, com base nesses dados e no meu público específico, tomar decisões rápidas que vão de encontro às necessidades deles para acelerar o meu negócio, né? E quero otimizar investimentos. Então, eu quero, por exemplo, parar de produzir coisas que não estão gerando audiência, ou parar de fazer investimentos específicos que não estão trazendo resultados para o negócio, e quero começar a investir em coisas que efetivamente estejam ajudando a acelerar o negócio, né? Então, a linha é otimizar. E personalizar, que é a segunda ação. Por exemplo, eu posso usar os dados para eu personalizar a experiência do usuário. Então, com base no que está acontecendo no site, eu posso tentar melhorar essa experiência. Eu posso tentar melhorar a usabilidade do meu site. Eu quero personalizar a mensagem. Então, independente desse cruzamento de dados do interesse das pessoas, eu posso tentar conversar com essa pessoa de jeitos diferentes. E eu posso personalizar a oferta que eu faço para ela para vender uma assinatura, por exemplo, né? Por último, qual é a outra ação? Monetizar. Então, eu quero monetizar melhor, com base em dados, a publicidade e a parte de assinaturas, tá? Essa daqui é a matriz base com base nessas informações e nesses dados, eu vou fazer e realizar uma ação e criar uma estratégia com um objetivo específico, tá? Então, verei aqui a minha matriz e agora eu vou dar alguns exemplos para vocês de como usar essa matriz. Depois eu posso passar, se vocês quiserem, um PDF dela também, para vocês terem, irem cruzando e brincando com ela, tá? Então, informação, ação e objetivo. Vou dar um exemplo em publicidade, misturando maturidade de dados, que foi o que eu conversei agora há pouco e apresentei para vocês, tá? Então, o que é básico dentro de uma estratégia com dados nessa matriz de publicidade, né? O que eu quero? Qual que é meu objetivo no básico, né? É melhorar a monetização de publicidade, né? Aliás, sempre esse é o objetivo, né? Quando a gente fala de publicidade, é melhorar a monetização, né? E aí, no básico, o que eu vou analisar? O comportamento, na verdade, não do usuário, mas do site em si, né? Será que esse site está entregando todos os espaços que tem publicidade, ele está fazendo uma entrega? Será que ele está fazendo uma entrega otimizada? Será que no leilão de publicidade eu estou conseguindo os melhores valores? Então, isso tudo vira análise, né? E o meu objetivo no básico é otimizar o quê? A oferta de espaços, né? Então, no básico, eu estou analisando o comportamento do site para fazer com que os espaços em que eu ofereço sejam melhores preenchidos e rentabilizem mais a parte de publicidade, né? Quando eu faço isso acontecer, então, quando eu pego essas informações e otimizo a oferta de publicidade, obviamente eu monetizo melhor esse site, né? O que eu aprendo dentro de monetização aqui e da aceleração de monetização acaba virando um aprendizado circular. Eu terminei de fazer uma melhoria, eu volto, continuo analisando o comportamento do site
para tentar otimizar as ofertas de publicidade, continuar monetizando mais, e isso vira uma roda que gira focada em acelerar publicidade, tá? Então aqui trouxemos a lógica básica, tá? De publicidade, e a gente vê portais que geralmente que estão nesse momento, né, entre nascendo e em desenvolvimento ali, naquela matriz de maturidade de dados. Essa é a lógica que eles tentam alcançar, né, em publicidade. Vamos agora para um exemplo intermediário de uso de dados focado em publicidade. Então aqui, de novo, meu objetivo é melhorar a monetização de publicidade. O objetivo não muda, mas o jeito que eu vou fazer isso fica mais avançado. Ao invés de trazer só o comportamento do site, eu vou também trazer o comportamento do usuário, né? Vou puxar dados sensíveis dele, porque eu tenho esse dado, eu sei quem é essa pessoa, né? E quais são os interesses dessa pessoa, tanto do ponto de vista editorial, então, pessoas que têm muito interesse, de novo, em esporte, em sociedade, ou até, dependendo da forma com que eu organize e capture esses dados, eu posso fazer perguntas. Então, puxa, olha, você tem interesse em comprar um carro? Você tem interesse em tal marca? E assim por diante. Eu posso fazer perguntas para esse usuário através de formulários de pesquisa e ir criando e trazendo mais informações sobre aquele usuário, que depois eu vou tentar reverter em uma monetização maior de publicidade, né? Então, aqui é o intermediário, a ação é, de novo, otimizar, né? Só que a diferença no intermediário é que eu vou pegar esses dados do usuário e eu vou criar algo que a gente chama de cluster, que é justamente um agrupamento de usuários que tem práticas em comum. Então, um grupo de pessoas muito interessado em esporte pode ser interessante para uma marca como uma Nike, por exemplo, que obviamente está procurando pessoas que têm interesse em esporte. Eu posso, através de pesquisa, criar um grupo de usuários que têm interesse em comprar o carro ano que vem, e esse grupo de usuários interessados em comprar um carro ano que vem podem ser interessantes para uma marca automotiva, fazer publicidade também, né? O mercado anunciante vê valor nisso. E, geralmente, esse tipo de clusterização traz, de novo, um investimento maior em publicidade, né? E aí, eu vou melhorar essa oferta, vou acelerar a parte de publicidade e vou monetizar mais. Esses aprendizados, de novo, é a mesma lógica do básico. Eles voltam aqui e viram também parte da análise próxima que eu vou fazer para continuar puxando esses dados e continuar otimizando e criando e melhorando esses clusters para tentar monetizar mais, né? Então, aqui o intermediário, né, dentro da maturidade de dados, usando a matriz para tentar acelerar a publicidade. Vou dar mais um exemplo, agora no avançado, né? A grande diferença entre o intermediário e o avançado é a quantidade a mais de informações que eu posso ter desse usuário. Então, eu vou tentando puxar cada vez mais informações para criar clusters, né, para criar esse grupo de usuários cada vez mais assertivo. Então, aqui, eu vou trazer os dados sensíveis do usuário, o comportamento dele, os interesses, a localização que ele está, por exemplo, né, e eu vou não só criar essa clusterização, mas eu também vou diminuir o tempo de reação que eu tenho em relação aos grupos, né? Eu vou criar automações para que esses grupos e clusters sejam cada vez mais rápidos, maiores e mais rapidamente produzidos, né? E quando eu tenho um cluster maior, eu vou ter mais gente para fazer aquela oferta especial e isso vai me trazer mais monetização, tá? Então, de novo, básico, intermediário e avançado, usando essa matriz, usando os dados do usuário e de outros comportamentos do site, por exemplo, para tentar acelerar a parte de publicidade. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá claro? Beleza? Boa. Vou trazer outro exemplo usando a mesma matriz, tá? Zeramos a matriz aqui e aí vamos falar um pouquinho sobre recirculação, tá? Usando a mesma lógica do básico, intermediário e avançado, né? Quando a gente tem a parte de informação, e eu estou criando uma estratégia básica de recirculação, o que eu quero na estratégia básica de recirculação? Que a pessoa recircule, né? É basicamente isso. Meu interesse é que as pessoas vejam mais páginas dentro do meu portal. Por quê? Porque isso também vai diretamente gerar mais audiência, mais page views e mais monetização diretamente também, né? Existem números globais
oficiais, em diversos estudos, em que um site saudável de notícias tem, em 20% da audiência dele, 80% dos page views que acontecem dentro daquele portal. Ou seja, 20% dos usuários, ou seja, os usuários leais dessa marca, são responsáveis por 80% da audiência. Ou, fazendo uma continha de padeiro aqui, 4 page views por usuário por mês. Tá? Essa é mais ou menos a lógica. Claro que quanto mais page views, melhor o trabalho que está sendo feito e o interesse que eu estou despertando nas pessoas, mas essa é mais ou menos a lógica. Qualquer coisa que fuja disso, geralmente você tem um problema na estratégia, né? Então, se você tem muito flyby, né? Ou seja, pessoas que só entram, consomem aquele conteúdo, vão embora e nunca mais voltam, você tem um modelo em que a distribuição é muito importante, mas manter e fidelizar aquele usuário não é. E isso, a longo prazo, acaba gerando muita oscilação, né? Oscilação de audiência, oscilação de monetização, isso é bem comum acontecer, e a gente vê vários portais isso acontecendo também, né? Então, essa recirculação e esse relacionamento com o usuário é essencial. Então, vamos lá. Quando a gente está falando aqui na matriz, né, de um uso de dados básico focado em recirculação, o que eu estou falando, né? Eu vou pegar a origem de tráfego desse usuário como informação, então, da onde essa pessoa está vindo e qual é a plataforma que ela usa. Então, ela está acessando pelo celular, está acessando pelo desktop e assim por diante. Eu vou pegar essas informações e vou estudar elas com foco em otimizar o quê? Primeiro, a produção de conteúdo. Então, na hora que eu entendo a origem de tráfego e a plataforma que essa pessoa vem, eu vou tentar entender que tipo de conteúdo está interessando essas pessoas e vou acelerar essa produção para tentar trazer mais gente, né? E também vou otimizar, meu interesse também é otimizar os investimentos. Então, na hora que eu entendo que recircula melhor, o que primeiro interessa as pessoas e depois o que faz elas recircularem e continuarem no portal, isso vai fazer com que eu tenha uma estratégia melhor e gere mais engajamento, vamos dizer assim. Fazer com que as pessoas fiquem ali mais tempo, consumam melhor esse conteúdo. Então, isso é a base, vamos dizer assim, isso é o básico para fazer com que eu consiga gerar um melhor engajamento, né? O conteúdo que interessa as pessoas, elas vindo de uma origem de tráfego que é interessante, que vai gerar recirculação e que vai fazer com que elas se fidelizem, né? Então, esse é o básico. Quem está no intermediário já tem um movimento focado em recirculação muito mais avançado. Então, no básico, eu usava 2 informações, origem de tráfego e plataforma. No intermediário, né, da estratégia, eu já vou usar praticamente todos os dados. Eu vou ter exatamente quem é aquela pessoa, ela já vai estar navegando logada no meu site, e eu sei quais são os movimentos dela, eu vou entender qual é a origem, da onde ela vem, e geralmente ela vem, e qual é o comportamento desse tipo de usuário, qual é o comportamento dela dentro do meu site, os interesses, da onde ela está vindo e a plataforma. Então, eu vou juntar todas essas informações e esses dados com foco em 2 ações com alguns objetivos. A primeira é continuar otimizando a produção de conteúdo e investimentos que eu faço para tentar gerar mais engajamento. Mas aqui no intermediário, a gente começa a falar em personalização também, né? Então, na hora que eu consigo entender melhor os interesses dessa pessoa, se eu personalizo a experiência, o conteúdo que eu entrego para ela sugerindo recirculação e a mensagem que eu estou levando para ela, isso diretamente vai gerar muito mais engajamento. Então, enquanto no básico era um anelzinho, aqui era um pedido só de noivado, vamos conversar, aqui no intermediário a gente já está buscando um casamento, a gente já está buscando uma pessoa que fique muito mais tempo e que realmente entenda a relação que ele pode ter com aquele portal, né? Aqui tem um ponto importante em relação à mensagem, né? Na hora que eu estou já numa estratégia intermediária e para avançada também, eu não posso ignorar, por exemplo, a origem de tráfego, né? Não posso deixar de levar isso em conta de um jeito mais assertivo, né? Será que a mensagem de alguém que veio pela primeira vez para o meu portal vindo de uma rede social tem que ser a mesma mensagem, né, e proposta de valor, vamos dizer assim, daquele portal, de uma pessoa que veio pela busca, por exemplo, e vem recorrentemente, né? Será que a conversa é a mesma? Não é, porque se ela vem recorrentemente, talvez eu consiga
mostrar outros lados desse relacionamento, mostrar melhor o meu conteúdo. Já que uma pessoa que está vindo pela primeira vez de uma rede social, eu preciso apresentar o portal. Eu preciso literalmente pousar a pessoa e falar, ó, você está aqui, ó. Esse é o tipo de conteúdo que a gente oferece. Olha, esses outros aqui podem ser interessantes para você também. Então, essa mistura, esse é o tipo de estratégia que essa construção organizada de dados pode proporcionar, tá? No avançado, de novo, a grande diferença do intermediário para o avançado é o tempo de reação, né? Então, eu monto essa clusterização de usuários, eu levo, de novo, todos esses dados em conta, a minha estratégia, né, de produção de conteúdo, de tempo e de investimentos continua igual, a experiência e personalização do usuário e mensagem continuam igual do intermediário, mas o que muda é o tempo de reação, né? Então, eu consigo, na estratégia avançada, fazer uma mistura entre o que exatamente eu tenho de proposta de valor, como eu estou organizando esses usuários, mas quem faz isso para a minha máquina, né? Então, eu consigo trazer inteligência artificial, trazer mecanismos de predição para fazer com que esse tempo de reação do usuário diminua e o meu tempo de reação em relação a esses usuários diminuam também, para que eu consiga oferecer mais rapidamente links de qualidade, coisas que têm o interesse dele, para que ele recircule melhor e mais rápido, tá? Bom, então, eram os dois exemplos. Daria para fazer essa mesma brincadeira com qualquer tema aqui, né? Então, da parte de assinatura, enfim, e de todas as lógicas de negócios da indústria, mas eu trouxe dois exemplos claros aqui só para mostrar para vocês, né? Quando a gente fala de dados, então, além de entender em que momento o veículo está e o que exatamente fazer com esses dados, é como eu posso capturar dados, né? Por onde eu começo com essa história, né? E, obviamente, existem várias ferramentas que podem ajudar com isso, né? Uma delas que eu queria trazer hoje para vocês, eu vou começar falando delas hoje e, na verdade, na próxima apresentação que eu vou fazer na semana que vem sobre assinaturas, eu vou entrar mais a fundo nesse tema, tá? Mas o básico, vamos dizer assim, quando a gente está pensando nos dados do usuário, é capturar os dados primários dela, é justamente entender quem é essa pessoa, é fazer com que eu consiga ter algo que eu consiga ter essa pessoa logada e saber que ela é o Ricardo Fiorotto, por exemplo, e não o usuário XY bolinha Z, em todos os lugares que ele entrar, seja no meu aplicativo, seja no meu site desktop, no meu site no celular. É muito importante ter essa visão unificada do usuário, porque isso é a base para eu começar a entender o comportamento dele, criar os clusters e ir avançando ali na estratégia, tá? O Google, ele tem uma tecnologia chamada Google Identity Services. Como é que ela funciona, né? Ele é um conjunto de produtos, né, de identidade do Google. Geralmente as pessoas conhecem o login social, né? Então, na hora que eu vou fazer uma compra, por exemplo, na internet, eu posso criar uma conta e eu posso usar o meu Gmail para logar, né? Esse é o jeito que geralmente é conhecido, mas a gente tem mais serviços que fazem parte do Google Identity Services, né? A gente tem muitas parcerias com diversos setores, sites de notícias também usam, né? Como o próprio UOL, Zero Hora, existem outros, Exame, existem diversos parceiros que usam essa tecnologia para, de novo, entender quem é esse usuário e capturar as informações dele, né? Quais são os benefícios, né? E por que é interessante essa tecnologia? Primeiro, para aumentar a conversão de cadastro e login. Então, o usuário já está sendo visto como usuário logado. No Analytics, eu consigo enxergar esse usuário como uma pessoa e não mais como um device, né? Porque tem uma qualidade de validação da conta de usuário, porque quando a pessoa cria um Gmail, já tem uma série de processos antifraude do Google que estão ali sendo executados para proteger e para criar uma conta saudável, vamos dizer assim, que não é fraudulenta, né? Então, e aí na hora que a pessoa usa um Gmail para criar uma conta dentro do portal de vocês, isso tem uma tendência a ser muito mais seguro, né? E também para aproveitar a segurança do Google, que é líder nesse assunto, né? Além disso, né, fazendo a mistura aqui das informações de hoje, por que é interessante ter os dados primários? Para transformar o usuário anônimo em um leitor, para ter essa visão do usuário multiplataforma e para diretamente aumentar a monetização dele, especialmente em publicidade, né? Existem 4 ferramentas do Google Identity Services que são interessantes para a captura de dados do usuário. Primeiro é o login social, como eu estava comentando, o Sign in with Google, né? Então,
você tem a possibilidade aqui de fazer o login e dar a opção do usuário fazer um login na hora que ele está criando uma conta, por exemplo, né? A gente tem o OneTap. O OneTap é, para mim, uma das ferramentas mais interessantes do Google, né? Agora, com as de inteligência artificial, meu coração balançou um pouco, mas o OneTap, até ano passado, era uma ferramenta que eu achava mais interessante do Google para o jornalismo, assim. Ele é uma ferramenta que, com literalmente um clique, a pessoa já vira um usuário logado e você recebe os dados dessa pessoa, né? O Google passa os dados, nome, sobrenome, e-mail dessa pessoa, e ela, independente de onde ela entre no seu portal, se ela estiver logada no Gmail com a qual ela se inscreveu, ela vai ser reconhecida como usuário logado, né? O sign-in automático, que faz justamente esse login automático também, é a terceira etapa. E, por último, a autorização. Então, aqui é uma tecnologia em que você vai habilitar com que o usuário compartilhe algo com você, caso você precise ou tenha interesse em montar. Então, por exemplo, o Authorization, vamos dizer que eu criei para o Carnaval uma ferramenta que customiza a foto da pessoa. Para você ter acesso a essa foto da pessoa dentro do Google Fotos, para ela selecionar a foto que ela quer que você customize, é através dessa API chamada autorização que isso acontece, né? Aqui, só para vocês verem, né, um exemplo do OneTap funcionando. Então, o New York Times, por exemplo, usa essa tecnologia, né, e ela está aqui, ó, aparecendo aqui em cima. O OneTap é justamente essa caixinha, convidando o usuário a navegar logado, né, e eu sempre brinco que se o New York Times usa, e eles estão usando até hoje, ela deve ter um baita de um valor interessante, né. Vou trazer alguns exemplos para vocês de veículos que implementaram o OneTap, e quais foram os resultados, só para vocês entenderem a potência, né, dessa ferramenta. Então, o OneTap Sign-in, essa implementação foi feita em setembro de 2023, né, para um veículo, um grande parceiro daqui do Google nacional, e em poucos meses eles conseguiram capturar 2 milhões de cadastros em algo em torno de 8 meses, assim. Eles conseguiram 2 milhões de cadastros novos, né? Só no último mês que eles me passaram as informações, eles tinham conseguido 300 mil novos usuários, e o total de usuários do OneTap que ficam navegando logados estavam na média de 700 mil usuários por mês, tá? Então, são dados bem interessantes, e isso tudo acelera todas as métricas, né, do site. Então, eu já conto um pouquinho mais disso no outro exemplo, mas a gente vê uma tendência natural de que usuários que navegam logados tendem a recircular mais, a fazer mais assinatura, a doar mais, porque eles se identificam mais com o portal, né? Aqui é um outro grande parceiro nacional, só que ele é nichado, é de finanças, tá? Então é um veículo de finanças, e aqui ele tem, né? Aqui é a implementação que eles fizeram. Então, aqui em azul, era a captura de dados deles, né, de usuário, antes de implementar o OneTap, e aqui em rosa, o que aconteceu depois que eles implementaram, né, são as capturas diretas com o OneTap Sign-in por dia. E você vê que é um salto muito grande, porque as pessoas estão logadas, né, com o Gmail, e existe uma tendência natural que elas aceitem compartilhar os dados com os veículos, né. Por último, esse daqui eu estou trazendo o nome do veículo porque eles me habilitaram a falar, né, que é do pessoal lá da RBS, de 0 Hora. Eles também implementaram o OneTap, né, e deixaram eu compartilhar os dados aqui com vocês, até que são dados mais antigos, né. Então, eles implementaram no meio do ano passado, e a linha azul clara, que está aqui embaixo, era justamente o cadastro deles normal, né. E essa aqui é a linha azul escuro, que aconteceu quando eles implementaram o OneTap. Então, a quantidade de dados que eles conseguiram em cadastros dos usuários cresceu mais de 20 vezes por dia, e eles saíram de uma média de 20 mil cadastros por mês para 200 mil. E esses números se mantêm, inclusive até aumentaram, assim. Então, não foi um voo de galinha, né? Era a novidade, subiu, depois cai. Não, eles conseguiram manter uma média. Isso tem sido bem interessante. Aqui embaixo, a geração de leads para assinaturas. Eles vendem assinaturas, e aí de maio para junho vocês conseguem ver o crescimento abissal de geração de leads, né? Então essa ferramenta, o OneTap, ela é uma ferramenta bem interessante. Eu vou passar o link para vocês verem a documentação delas também, né?
E na semana que vem eu vou trazer outras ideias de como capturar dados focado em assinatura, tá? Vou guardar para a semana que vem, né? De qualquer forma, qual que é a minha visão em relação a dados, né? Fazer o melhor com o que você tem hoje, né? Acho que às vezes muitos veículos ficam muito até impactados pelas tecnologias novas que estão surgindo. Cara, a inteligência artificial pode ser usada para tanta coisa interessante, né? Ela ajuda muito nesse sentido de entendimento do usuário, aceleração, de criação de clusters e assim por diante, né? Só não percam de visão que fazer o básico bem feito, às vezes vai muito longe, muito mais longe do que você ficar criando coisas muito avançadas sem ter esse básico bem feito. O pior que pode acontecer, na minha visão de uso de dados, é uma mistura das coisas. Então, imagina assim, você tem um pedaço da jornada que é mega avançada, aí um outro pedaço com o usuário é mega básico, assim, e outro pedaço que tinha que ser básico nem existe direito, né? Eu quero fazer recirculação, mas eu nem entendo de onde esse usuário está vindo, eu nem sei exatamente o que oferecer para ele. Essas misturas de estratégia e esses pontos diferentes de maturidade, geralmente é o que gera frustração, né? É onde geralmente mora a frustração dos veículos, porque eles não conseguem fazer aquilo virar resultado, né? Justamente porque está tudo muito bagunçado. Então, a minha sugestão é essa: bota a bola na mesa, eu vou passar o PDF dessa parte de maturidade de dados para vocês, e o ideal é vocês analisarem onde vocês estão e aí sim criar uma estratégia de acordo, né? Pessoal, era isso. Eu vou passar para vocês aqui o PDF e a parte aqui do... Deixa eu jogar aqui. Então, ó, tanto o PDF da Deloitte quanto a documentação do Google Identity Services para vocês darem uma olhada, tá? Eu acabei indo super rápido aqui, acho que eu estou letrado nesse tema, mas eu queria deixar um espaço aqui para a gente ter perguntas, vocês compartilharem alguma visão de vocês, alguma ideia, estou super à disposição, tá? Parabéns, viu, Ricardo? Super claro. Impressionante ali. Agora, eu tenho uma pergunta. A gente vê essa quantidade enorme de dados e geração de leads, etc. Quais são os repositórios para esses dados que você recomenda? Porque se a gente for por uma linha tradicional de um CRM externo, talvez até o custo operacional torne-se caro para o publisher. A ferramenta em si, ela já oferece um repositório para esses dados? Como que isso funciona? Não oferece. Na verdade, o próprio Google Identity Services, você tem que ter um lugar para guardar essas informações, né? Na verdade, existem duas questões aí. A sua pergunta é muito legal. Assim. A primeira é fazer a decisão correta de onde ter esses dados, e obviamente isso é vital. Então, depende muito do que você tem interesse e como você vai usar esses dados. Se você vai usar, e o seu grande interesse para esses dados é gerar lead para uma assinatura, usar um CRM, e aí existem vários no mercado, né? É o suficiente para você entender esse usuário, guardar os dados dele, e na hora que você vender uma assinatura, você conseguir fazer girar a máquina ali, né? E através do CRM você vai mandar e-mails de relacionamento e assim por diante, então isso vai funcionar bem. Agora, se você precisa fazer uma análise mais avançada de dados para gerar uma estratégia que é maior e que vai te servir, vamos dizer assim, qual é o comportamento dessa turma, o que eles estão fazendo, o que eu acelero ou desacelero do negócio. Quando você está tentando algo mais robusto, ter um data lake, né, ou seja, ter uma central em que todas as informações, inclusive as do usuário, né, e dados sensíveis vão estar, aí é o ideal. E aí, obviamente, vou falar do Google, o próprio BigQuery faria isso bem, né? O problema dos dados e dos gastos em relação a isso é a quantidade de informações que você vai decidir guardar, né? É aí que a brincadeira vai ficando cara. Então, antes de você sair capturando tudo, né? Eu dei os exemplos máximos aqui, né? Tem esse montão de coisa aqui. É isso que eu falei, precisa parar um pouco e entender, cara, onde eu tô. Esse é o primeiro passo. Segundo, o que exatamente eu preciso de informação, né? Sem ter medo de perder outras, sem ter medo de não guardar outras, que não vão ser... Porque às vezes a gente fica com medo disso, também quando está falando de dados, né? Caramba, né?
puxa, será que eu não deveria guardar tudo? Vai que lá no futuro eu quero saber exatamente qual foi o link exato que a pessoa clicou no dia 5. Isso geralmente vai ficando muito volumoso, é muita informação, né? Muitos dados pode causar desinformação, se você não souber Exato, manuseá-los, né? exatamente. Não, não só desinformação, mas pode gerar confusão mesmo, né? Sim, sim. Dado demais também não ajuda. Acho que esse é o ponto, né? Não Exatamente, ajuda, cara. exatamente. Ele atrapalha. Gente, mais alguma pergunta? O papo é interessante. Temos aqui Diário de Goiás. Boa tarde. Temos um veículo de comunicação. Precisamos fazer toda uma análise para melhorar, atualizar, desde o template no WordPress atualizado até o acompanhamento dos leads de acordo com o interesse. Como começar? Sendo que já começamos começamos com vários profissionais de web designer, analista de sistemas e não entregaram. Na área de jornalismo, algum profissional do segmento para começarmos as atualizações do site e todas as ferramentas? Ou seja, como escolher um parceiro que coloque em prática tudo isso? Eu acho que a pergunta, resumidamente, vai por aí. Legal, boa pergunta, assim. Eu acho que, primeiro, esse tipo de fórum é interessante para isso, né? Fóruns como Café, Dané, em que a gente consegue trocar informações, e os grupos, né? Eu sei que eu sou do Google, nunca sou convidado a participar de muitos deles, né? Não sei por quê, mas, no geral, eu sei que existem vários grupos de notícias. Estou brincando, tá, pessoal? Eu participo sim, mas tem vários grupos de veículos de notícias que trocam boas práticas. Eu acho que aprender com os pares é o melhor caminho. Assim. Por quê? Tem muita gente muito boa, né? Eu até vi aqui que você tentou com alguns web designers, deu errado, mas entender como outros veículos regionais, por exemplo, como vocês que estão indo bem, o que exatamente eles estão fazendo? Que tipo de apoio eles têm? Eu tenho certeza, e eu gosto muito, enfim, né, até trazendo um pouco mais, não sei se todo mundo sabe, mas eu trabalho com os top regionais aqui no Google, né? E uma coisa que eu adoro trabalhar com eles por mais que tenha uma competição saudável por uma audiência que é nacional, existe muita troca. Essa troca é o que faz, para mim, o jornalismo regional avançar, né? Então, procurem esses grupos e comecem a pedir dicas. Pessoal, eu sei, por exemplo, que existem organizações de técnicas mesmo, com designers, tem muita gente muito boa no mercado que está se especializando em veículos de notícias, né? Que conseguem ter uma base de um template de WordPress que é otimizado para notícias, que vai ter as tecnologias, que vai ter sitemaps de notícias, que vão saber ranquear legal, que vão saber construir SEO de uma forma efetiva, que vai colocar o site nos trilhos, vamos dizer assim, para que ele funcione bem como um portal de notícias que vai aparecer bem nos diversos lugares onde esse conteúdo vai ser apresentado, tá? Então, essa é a minha dica para vocês. Eu não tenho um profissional específico, né? Até porque se eu fizesse isso, talvez eu acabasse sendo injusto com outros. Então, não tem alguém específico aqui, mas eu tenho certeza que a própria turma de notícias que está olhando isso no dia a dia deve ter boas indicações de profissionais competentes, tá? Então, essa pelo menos é o meu jeito de enxergar essa situação. Perfeito. Mais alguma pergunta? Vamos lá, galera. A gente ainda tem 7 minutos. A gente pode aproveitar bastante o Fioroto ainda aqui. Boa. Boa, obrigado, Kátia. Obrigado por ter ficado também, visto os detalhes. Eu sei que é um tema mais árduo, né, pessoal? Falar de Gemini e coisas de AI é muito mais bacana e divertido, né? Mas sendo bem honesto com vocês, cultura de dados mexe muito mais o ponteiro dentro de uma organização. Quando a gente está buscando resultado, né? Ter isso de forma saudável mexe muito mais o ponteiro e faz com que vocês fiquem muito mais saudáveis, né? É isso aí. Pois é, então, né, Kátia? Eu sei que é um assunto novo, árduo em alguns momentos, mas que com certeza pode fazer diferença. Pode falar, Clóvis. Clóvis. Então, o Fioroto, você estava falando aí dessa, que foi a pergunta também lá de Goiás, né? Me fala uma coisa assim, o time que você vai precisar nesse back-end, né, para cuidar de toda essa ciência aí que você está passando, como é que você, assim, você tem a definição dos profissionais? Existem, assim, empresas que prestam esse serviço terceirizadas que vocês possam indicar, né, para a gente conversar, tal, uma conversa mais técnica, né,
mais de valores também, né? Para ter uma ideia exatamente de como fazer isso, né? Isso daí é importante, né? É isso que eu acho que é a grande... Essa, pelo menos, é a dificuldade que eu tenho aqui na 29 horas, né? Na retaguarda. Legal. Legal, bom ponto, Clóvis. Como eu falei, eu não tenho um específico para passar, eu posso te passar uma receita de organizações que eu vi que estão prestando bom serviço para a indústria, tá? E aí eu deixo os meus colegas aqui, a turma que está aqui, talvez fazer indicações, e vocês, enquanto ANER, irem fazendo esse cruzamento também, tá? O que eu posso te dizer é, o que eu vejo que traz sucesso, né? Então, primeiro, uma equipe técnica que vai conseguir fazer uma implementação para você, um terceirizado, né? Obviamente que você vai contratar, que vai entender qual é exatamente o seu desafio de negócios, né? Porque é a mesma coisa. É lógico que podem existir até algumas receitinhas de bolo, mas no fim do dia, especialmente quando a gente fala de dados e de um portal que tem sucesso, ele tem que entender qual é o público dele. Né, exatamente qual é a necessidade que ele está atendendo. É uma lógica básica, vamos dizer assim, de construção desse negócio. Se você não tiver alguém que te auxilie primeiro nisso, tipo, e que exatamente você vai atender, que tipo de conteúdo você vai fazer, você está tentando chegar aonde você quer ter sucesso, o que exatamente é sucesso para você, talvez seja muito diferente do que para um outro portal, né? E geralmente é. Então, primeiro, acho que é a definição básica desse escopo. Na sequência, e aí, de novo, eu acho que um parceiro bem habilitado consegue te ajudar a pensar isso, inclusive trazer referências da indústria, né? Na sequência, montar um portal que já sai minimamente com essa parte de dados estruturado. Ninguém vai começar um portal ou vai atualizar um portal já para avançado de uma vez, esse é o ponto, né? Mas o básico que você vai precisar para desenvolver o que você quer desenvolver, precisa ser feito. Então, vamos dar um exemplo, assim, né? Imagina que eu quero ter um portal e o foco é venda de assinatura ou o convite para as pessoas fazerem uma doação. Como premissa de um portal que tem esse interesse, eu tenho que ter muito engajamento nesse portal. Se eu não tiver engajamento, eu vou ser um fracasso. Eu vou desistir rapidamente de ter um paywall ou de pedir doação, e eu já vi muitos portais regionais fazendo isso, inclusive, né? Regional, segmentado. Para eu organizar isso, na saída, eu tenho que criar um portal que fortalece o engajamento das pessoas e recirculação. E isso tem que estar na pauta. Então, de novo, ter um parceiro de tecnologia que vai pensar isso com você é essencial. Então, de novo, definir qual é o escopo certinho do projeto, o que eu quero exatamente com os dados e depois dar para rodar com alguém competente. E tem muita gente competente no mercado, tá, Clóvis? Eu estou falando aqui da turma, mas eu prometo que eu vou pensar em alguns também que eu tenho visto por aí. Eu que tenho essa oportunidade de conversar com muita gente da indústria, de repente passar alguns exemplos para vocês, tá bom? Legal. Obrigado. Boa. Ricardo, tem uma pergunta aqui interessante que é do Eduardo Maganha. Ele pergunta se as soluções apresentadas também contemplariam um site simples de jornalista esportivo freelancer, ou seja, essas soluções que nós discutimos, elas são aplicáveis para jornalistas que operam em solo ali com seu próprio site, ou para pequenos negócios, pequenos veículos, ou a gente está mirando somente em veículos maiores? Boa, excelente pergunta do Eduardo, e aí eu já vou até fazer já vou deixar, Eduardo, eu vou começar a responder hoje e vou terminar na semana que vem, fechado? Só para a gente combinar aqui, não perca então o café da semana que vem. Elas funcionam para qualquer tipo de veículo, tá? E eu imagino que o objetivo de um veículo pequeno é deixar de ser pequeno, sempre né? É continuar crescendo e desenvolvendo o negócio, né? Então, a maturidade de dados e o entendimento básico dessas informações faz parte de um desenvolvimento saudável de um veículo. Então, sim, as lógicas servem para qualquer tipo de portal, porque todo portal tem o interesse em continuar se desenvolvendo. Agora, a execução disso, obviamente, vai variar e as ferramentas e tecnologias vão variar, dependendo do tamanho do portal. O Google Identity Services, por exemplo, que eu acabei de mostrar, ele exige um desenvolvimento técnico um pouco mais aprimorado. Você vai precisar ter alguém que faça essa implementação técnica para você, né? Você não vai conseguir fazer isso sozinho, e é um desenvolvimento intermediário. Ele não é terrível, ele não é difícil de fazer, mas ele não é tão fácil assim. Então, já vai exigir um veículo que tenha pelo menos um médio porte, né?
para um site simples, como você comentou, de jornalismo esportivo, freelancer, que está, vamos dizer assim, começando a tentar acelerar, outras ferramentas podem ser mais indicadas. E aí, por exemplo, o Reader Revenue Manager, que é um que eu vou mostrar na semana que vem, que eu vou falar de assinatura, pode ser a ferramenta ideal para um site assim. Por quê? Ela vai ter a parte de assinatura ou de doação, mas ele vai ter a parte de captura de dado do usuário, você vai poder pedir para as pessoas logarem, e ele é muito mais fácil de implementar, né? Você, dentro do Reader Revenue, você já acaba tendo um CRM específico, lá dentro mesmo, né, da ferramenta. Então, tem uma série de coisas que, para um veículo pequeno, pode ser bastante atraente. Mas aí, de novo, não vou roubar a minha apresentação da semana que vem e trago isso com mais informação para vocês, tá? Perfeito. Então, acho que a gente conclui aqui com cliffhanger para a próxima semana, certo, Ricardo? É isso aí. Então é isso, gente. Olha, muito obrigado. E na semana que vem a Regina está de novo aqui com a gente. Lembrando aí do evento da ANER, tá no comecinho do chat aí o link para as inscrições. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva. Futuro da monetização. O Fiorotto, inclusive, estará lá. Ele participará de um dos painéis, ao vivo, né? Será uma oportunidade de falar com ele. A Maria Luísa também é uma das nossas palestrantes, estará lá também, né? Então, olha a honra. Olha isso, exatamente. Honra minha. Poxa vida. Vou preparar um tailleur especial para sentar do lado do Fiorotto. Vou comprar roupa nova para ver Maria Luísa lá. Deixa comigo. Maravilha. Então, gente, ó, se inscrevam, ainda tem lugares. Está praticamente acabando. Fiquei sabendo aqui que a Maria Lúcia está se inscrevendo agora. Então, é isso aí, gente. Na semana que vem... Eu já me inscrevi, Demi. Já se inscreveu? Olha que maravilha. Então, na semana que vem, às 16 horas, a gente conclui aí a jornada do Google, tá bom? Um abraço para todos, gente. Abraço para vocês também. Valeu, pessoal.